eu tenho errado, refaço, nos procure, porque a questão é mais uma visualização do espaço, lembrar os conceitos de vetores, que isso vai lhes ajudar. E até não fugindo muito também de geometria analítica. Então é importante observar alguns corrigidos e fazer os outros para poder guardar esses conceitos. Então aqui ficamos as entregas, a pontuação, a maioria, segundo os que me entregaram, de fato disseram que entregaram ou pelo SharePoint, eu vou olhar a pasta posteriormente. E aí vamos começar a fazer a explicação dos exercícios que estão aqui relacionados. São 4 da lista 1 e 4 quando falamos de sistemas cristalinos, né? Então vamos lá. Se olharmos o primeiro exercício 1, é um anel de ouro, é formado por um retentor de câmara de alto vácuo feito de ouro. É formado de um pedaço de fio de 80 milímetros de comprimento e diâmetro de 15. Calcule o número de átomos de ouro do anel, dados a massa específica do ouro ou densidade de 19,3 gramas por centímetros cúbicos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o volume, considerando uma esfera, tá? Vamos considerar aqui uma esfera de diâmetro de 15 e comprimento de 80. Então, o volume é a área da base vezes o comprimento. Aqui tem um detalhe, estão em milímetros. Como a massa específica está em centímetro, convertemos eles para centímetros dividindo por 10. Então, vamos ter aqui o e-mail ao quadrado dividido por 4, vezes π, que é a área da base, vezes o comprimento, que é 8. Chegamos a esse volume de 14,3 milímetros. 14,13 milímetros. A massa específica é dada como massa sobre volume. Como a massa específica ou densidade, conforme no problema está, é dado como 19,3 e temos o volume de 14,13, a massa será de 272,7 gramas. Essa massa é um número X de átomos, porque sabemos que 197 gramas é a massa do ouro, isso aí está na tabela periódica, é 6 vezes 10 a 23 átomos. Fazendo uma regra de 3, se eu aumentar a quantidade de ouro, eu vou aumentar a quantidade... Desculpe. Eu vou aumentar a quantidade de átomos. Desta forma, fazendo uma regra de 3 diretamente proporcional, vamos ter 8,3 vezes 10 a 23 átomos nesse anel aqui de ouro. O seguinte, que é o número 12, ele quer saber a composição em porcentagem atômica de uma liga de 33 gramas de cobre ou 47 gramas de zinco. Então, para realizarmos a conversão atômica, usamos o número de mols. O número de mols de cobre é o 33 gramas dividido pela massa, a massa molar, a massa molecular a massa atômica do cobre. E o do zinco é a massa de zinco dividido pela massa atômica do zinco. E aí temos os dois números de mols aí representados. O número total é a soma dos dois números de mols, igual a 1,24, e a porcentagem atômica é o número de mol de cada um dividido pelo número de mols total. O número de mol total, 0,52 por 1,24, 42%, que é o do cobre. Do zinco, 0,72, dividido por 1,24, 58%. O próximo exercício, que é o 13, a gente não vai converter muita coisa, mas a gente pode apenas só para efeito de didático entender. Ele quer saber a composição de uma liga que é 20 kg de prata, 38 kg de ouro e 2,4 kg de cobre. Não temos necessidade totalmente de converter, mas podemos fazer aqui o mesmo conceito. O número de mols é a massa que eu tenho pela massa atômica. Então, ao invés de dividir por multiplicar por 1000, eu coloco um 10 à terceira, porque quilograma é 10 à terceira grama. Então, aí fica grama aqui por grama, vai sobrar 1 mol. Então, 20,2 por 107, 0,19. Como aqui é mol e 10 à terceira quilo, quilomol. Do ouro, repetindo o processo, só que aqui a massa específica a massa atômica do ouro, 0,193,
e a do cobre, 63,5. Esses valores vocês encontram na tabela periódica. Isso é importante para a resolução de exercícios que vão surgir para esses tipos de cálculo. O número total de mol é 0,42 kmol, ou seja, a soma dos três elementos. Agora, pegando a massa, a porcentagem atômica, é dividir o número de mol de cada um pelo número de mol total. Então, do cobre, dividir pelo total, chegaremos a 44%. Da prata, o número de mol de prata, dividir pelo total, a 46%. E o do cobre, a massa atômica do cobre, dividir pela massa atômica total, teremos 9%. E o 18, repetindo-se o mesmo processo dos anteriores, só que agora a dica é, se dava 20% em peso de prata e 20% em peso de cobre. Então, se nós falamos em 20% de prata, é 20 gramas de prata e 100 gramas de liga. Então, podemos considerar como sendo 80 gramas de prata e 20 gramas de ouro. E aí, repetimos o processo. Determinamos o número de mol de cada um deles, conforme a massa atômica do elemento encontrado na tabela periódica. Achamos o número de mol total e, consequentemente, realizamos os cálculos, onde chegamos a 70% de prata e 30% de cobre. E a alternativa correta é a D de dado. Agora, de direções e planos cristalográficos. Vamos fazer um por um para vocês guardarem por causa da regrinha. A regrinha diz o seguinte: primeiro determine a cauda, o ponto zero, normalmente o ponto que a gente vai chamar de zero, porque vai ser da origem, e a cabeça ao destino. Então é x1 e x2. Vai-se fazer a subtração da coordenada da cauda menos a cabeça e ajustar a diferença das areias dos cubos A, B e C. Depois, se der alguma questão de fração, ajustar para o menor valor inteiro possível e colocar o colchete sem vírgula. Para nós, só para a gente provar, temos o plano 1, 1/0, esse barra em cima é menos 1, e nós vamos colocar cauda, estaria aqui, e a cabeça aqui, então é cabeça menos cauda. A origem, 0A, 0B, 0C, usando o cubo de lados A, B e C, mas eles são iguais, então aqui o A e A, que são lados iguais, e o destino é 1A menos 1B e 0. Certo? Se nós realizarmos a subtração, final menos inicial dividir pelo tamanho da aresta, vamos ter 1A dividido por A, 1 menos B dividido por B menos 1. 0 C dividido por 0C, 0. Essa é a direção desejável. Para desenhá-la, você pode usar dois, porque 1 menos 1 menos 1 eu vou precisar de um cubo adicional. Aqui, positivo, positivo, negativo. Se eu jogar para cá, menos 1. Então é 1 em x menos 1 em y. Traço um ponto em comum dessa coordenada e sai o vetor. Essa é uma forma de representar. Outra forma é pegar esse vetor e jogar para dentro da célula unitária. O que normalmente é feito? Você faz os dois cubos, quantos cubos precisa, acabou de desenhar o vetor, você apaga esses eixos e coloca aqui. E aí eles vão perceber vocês vão perceber que o cubo foi feito, a célula unitária foi feita com o vetor dentro dele. Então é importante. Aqui ficou menos 1 e 1. Tracei, apago esse eixo, retraço ele aqui, pronto, está aí dentro da célula unitária. O 2 de menos 1 e 0 é a mesma coisa. Vejam que eu fiz dois cubos, um para menos 1 e outro para 2. Se eu fizer todo aquele processo, nesse caso aqui a gente não precisou multiplicar por inteiro, porque são por algum número para ter, porque são inteiros, mas perceba, 2 em x, menos 1 em y, traçando aqui. Se eu quiser trazer para dentro da célula, apago essas linhas de construção, coloco esses eixos, é menos cauda, só que aqui é meio.
menos A 0, meio, B menos A 0B é meio, e 1 menos 0 é 0. Ou seja, A sobre 2 menos 0, A sobre 2 dividido por A. Como ficamos aqui? Percebam que vai ficar um índice fracionário. Então, eu vou multiplicar por um valor que torne os inteiros. No caso, menos é meio, se eu multiplicar por 2, 2 vezes meio, 1, 2 vezes meio, 1, 2 vezes 1, 2. E essa é a representação. 1 em x, 1 em y, 2 em z. 1 em x, 1 em y, 2 em z. O ponto de intersecção é aqui. Ele vai sair da origem até chegar aqui. Formando um plano. Então, um exemplo aí. O 0, 1, 0, 0. Eu vou interceptos 1, 1 infinito. Infinito quer dizer que vai tocar num ponto no infinito. Se eu fizer o recíproco, que é o inverso, 1 dividido por 1 é 1, 1 dividido por 1 é 1, 1 dividido por infinito é 0. 1, 0, 0. A redução, se não teve nenhum número multiplicando, é esse. E o índice de meio 1, 1, 0. Como que é feito? Vou andar 1 em x, 1 em y, e vou traçar os dois pontos aqui. Vejam que essa linha aqui formou esse plano, é uma linha com os dois pontos, e esse plano é porque eu tracei uma linha paralela a ele formando esse. Então, esse é o plano 1, 1, 1. Normalmente, o plano e direção são perpendiculares entre si. O próximo exemplo seria a menos 2, 1, 0. Você vai desenhar menos 2 aqui, vai fazer 2 cubos, mas aí não vai desenhar, né? Vou fazer menos 2, 1 e 0. Só que aí, como vem esse menos 2? Vem de meio. Esse meio eu vou fazer o recíproco. Ficou menos meio, ficou 2. De 1 é 1. De infinito é 0. Então, ficou menos 2, 1 e 0. Redução não teve nenhuma multiplicação, se manteve. Então, esse é o índice de Miller. Para desenhar, jogarei, ao invés de menos 2, menos meio aqui no fundo e 1. Traço uma linha e depois a sua paralela fechando esse plano aqui. Posso apagar aqui as linhas de construção e colocar esses 3 eixos aqui e tornar, ao invés de 2 cubos, esse plano dentro da célula unitária.